Oi meninas, oi Nai, tudo bem? Bom, vamos lá para o nosso estudo dessa semana, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o plano da salvação. Nós já tivemos o estudo a Bíblia Sagrada, a beleza da criação divina, a origem do mal, e hoje nós vamos falar sobre o plano da salvação. Prestem bastante atenção e que Jesus fale com nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor venha tomar a direção desse estudo, que não seja eu falando, mas que o próprio Espírito Santo conduza as minhas palavras. Em nome de Jesus, amém. Independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como eu posso ser salva? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão, esperança. O presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. A primeira pergunta de hoje: quantos são pecadores e qual o resultado do pecado? Quantos são os pecadores e qual é o resultado do pecado? A resposta está lá em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, capítulo 6, versículo 23. A morte passou a todos, os homens, porquanto todos pecaram. O salário do pecado é a morte. A morte passou para todos, os homens da terra, todos os seres humanos, porque todos pecaram, todos nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. Então, quando são os pecadores, toda a humanidade, todos nós somos pecadores. E a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. A Bíblia declara que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos 6:23. O preço foi pago por meio do sangue derramado do Filho de Deus, por todo aquele que o aceita. No Éden, Deus efetuou o primeiro sacrifício. Gênesis 3:21. Essa é a base da aliança, derramamento de sangue para haver remissão de pecados. Hebreus 9:22. Desde o Éden, o povo de Deus sacrificava animais na expectativa da vinda do Cordeiro de Deus, que derramaria seu precioso sangue por toda a humanidade. Ou seja, Deus, quando ele veio ao mundo, ele veio sem pecado e ele derramou o seu precioso sangue para libertar a gente da escravidão do pecado e nos garantir a vida eterna. Então ele mesmo sem pecado carregou naquela cruz o pecado da humanidade inteira. Imagina o peso daquela cruz. Tudo isso que ele fez foi por amor a mim e a você. A segunda pergunta: que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Qual foi a reação de Deus diante da entrada do pecado? Ele procurou o ser humano. Lá em Gênesis 3, versículo do 8 até o 10, fala que Deus, ele procurou o ser humano. Desde que entrou o pecado, Deus tomou providências para a salvação. Colocou em ação o plano idealizado antes da queda, baseado em sua justiça. Com o sacrifício do Antigo Testamento, Deus transferia a punição que deveria recair sobre o pecador para o Cordeiro, que simbolizava Jesus Cristo. Por isso, sabemos que desde o começo, Deus procura o ser humano em seu próprio estado de pecado e lhe propõe solução. A pergunta 3: qual a condição da natureza humana após o pecado? Qual é a nossa condição, a condição de nós como os humanos após o pecado? Gênesis 6:5, Salmo 51:5, Jeremias 13:23 e Mateus 15:19. Tornou-se corrompida e depravada. Após o pecado, a nossa natureza humana ficou corrompida, ficou depravada. A natureza humana ficou propensa ao mal. O ser humano, ele perdeu a intimidade com Deus e a imortalidade, que era condicional à obediência, ficando preso às cadeias de uma vontade corrompida. A partir de então, só é possível realizar o bem por meio da atuação de Deus no coração, que opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade.
A nova natureza que Deus nos concede deve ser alimentada diariamente por meio da comunhão com Ele e realização do seu serviço. Então, a nossa natureza ficou corrompida e depravada. Então, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, Jesus ele vem, nos limpa e nos purifica do pecado. A pergunta 4. Quais são outras características da natureza humana? Querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, as outras coisas, a gente quer o bem que está em nós. Deus está em nós, mas a gente não consegue efetuar esse bem por causa do pecado. E a gente só vai conseguir querer o bem e efetuar quando a gente se libertar do peso do pecado que está em nós. E esse pecado só sai quando a gente pedir para Deus vir e nos limpar e nos purificar de todo o pecado. Entendeu? Segundo o apóstolo Paulo, a natureza humana pecaminosa pode ser um rei em nosso corpo mortal. Eu posso oferecer os membros do meu corpo para a escravidão da impureza e maldade. Deus nos motiva a usar o livre-arbítrio e agir como seus servos, oferecendo o corpo, a mente e o espírito como instrumentos de justiça e santificação. Olha só. Você viu só? Deus, ele se ofereceu o seu corpo, o seu espírito. Ele se ofereceu a si próprio para nos purificar, para nos santificar, para nos limpar. Então, Jesus, ele sem pecado, ele sendo santo, sendo puro, morreu por mim e por você. Para que eu e você, o pecado, ele não tenha domínio sobre nós. E através do seu sangue derramado, nós podemos ser livres do pecado. Pergunta 5. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Qual foi o plano que Deus estabeleceu para mim e para você para salvar a gente da morte eterna, do inferno? A resposta está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou a vida do seu único Filho para todas as pessoas que nele creem, não venham a ter medo de nada, pois já ganharam a vida eterna. Então, o plano que Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna foi o plano da salvação, quando Ele enviou Jesus para morrer por nós, para carregar o peso dos nossos pecados naquela cruz. Quando Jesus morreu por mim e por você, ele nos libertou do pecado. Então, quem crê na morte e ressurreição de Jesus e o aceita como Senhor e Salvador, já não tem mais aquele peso do pecado, porque Jesus vem e limpa a gente de todo o pecado. Olha só que amor tão grande, né? Quem é capaz de amar tanto assim? Só o nosso Pai maravilhoso. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo que o aceita como Salvador é perdoado, transformado e recebe a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, segundo a Bíblia. Cristo trouxe a salvação para todo que nele crê. Cristo morreu pelos nossos pecados, a Bíblia fala. Cristo morreu para nos dar salvação. Olha só que amor grande. Você teria coragem de dar a sua vida por esse mundo? Não, né? Só Deus. Olha só que amor. E Ele fez isso porque Ele te ama. Ele ama você. Você é muito especial. Olha que o amor tão grande que Deus tem para você. Você é especial, meu querido. Pergunta 6. O que Jesus fez por nós lá na cruz? O que Jesus fez por mim e por você lá na cruz? Carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor carregou em seu corpo, naquela cruz de madeira, o pecado de toda a humanidade. Não foi só o meu, foi o pecado do mundo inteiro, até do bebezinho que está na barriga da mãe. Deus carregou o pecado dele, sim, para que um dia, quando ele nascer, ele crescer, ele tenha entendimento de quem é Jesus, que Jesus é o seu Salvador, ele venha se arrepender de todos os seus pecados e ser perdoado, porque Jesus já salvou ele, Jesus já ama ele. Antes mesmo da gente nascer, Jesus já nos amou. Por isso que ele morreu por mim e por você, para nos dar a salvação. Que amor tão lindo, né? O apóstolo Pedro afirma que fomos comprados não mediante coisas corruptíveis,
como a prata e o ouro, mas com o precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18, do capítulo 1, versículo do 18 ao 20, João 1, 29. Jesus tomou sobre si a punição dos nossos erros. A cruz de Cristo demonstra que a punição do pecado foi realizada na pessoa de Cristo para todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Que amor tão grande. Pergunta 7. Quem pode mudar a natureza humana? Quem pode mudar a nossa natureza humana pecaminosa? O Espírito Santo e o conhecimento da verdade. 1 Samuel 10, 6 e João 8, 32 fala que quem pode mudar a nossa natureza humana é o Espírito Santo de Deus e o conhecimento da palavra de Deus, que é a verdade. Quando a gente tem o Espírito Santo e a gente conhece a palavra, a gente conhece a verdade, ele muda a nossa natureza humana, ele muda a nossa natureza pecaminosa e nos faz ser uma pessoa melhor. É somente por meio da presença diária do Espírito Santo na vida cristã que a gente pode desenvolver o fruto do Espírito e a capacidade para uma vida de serviço conforme os nossos dons. A utilização dos dons edifica a igreja, glorifica a Deus e ajuda a salvação de outros e de nós mesmos. O Espírito Santo transforma a vida daqueles que aceitam Jesus e suas verdades e dá poder ao crente para viver uma vida vitoriosa de obediência à palavra de Deus. Então, só quem pode mudar a nossa natureza humana de pecado é o Espírito Santo de Deus por meio da verdade. A verdade a gente só encontra dentro da Bíblia, na palavra de Deus. Entendeu? Pergunta 8. A salvação depende de nossas boas obras? Então quer dizer, se eu ir lá e dar uma esmola pro mendigo, eu tô garantindo a minha salvação. Não tô fazendo mais do que a minha obrigação, que é ajudar o meu próximo, que é amar o meu próximo. Se eu der uma banana pra criança que tá passando fome, eu vou pro céu. Não, isso não garante a sua salvação. Se você tá ajudando, se você tá dando uma moeda pro mendigo, se você tá dando um alimento pro necessitado, isso é sua obrigação, porque ele é seu próximo, você tá amando ele. Mas boas obras não garantem a sua salvação, não. Efésios 2, do 8 ao 9 e Gálatas 2, 16. Muitos imaginam que podem alcançar a salvação por meio de campanhas beneficentes, doações, penitências, obras humanitárias ou boa conduta. Essas atitudes são boas e recomendadas, mas a salvação é um presente de Deus recebido através da fé e não depende de nós. A Bíblia rejeita a ideia de que alguns foram escolhidos para a salvação e outros para a perdição, mas enfatiza que em Cristo todos nós fomos predestinados à salvação, que depende da decisão de nós mesmos para ser salvo, da nossa decisão. Então, para a gente ser salvo, nós temos que reconhecer que há Jesus como nosso único Senhor e Salvador, pedir perdão pelos nossos pecados. Aí sim, Ele vem, nos perdoa, nos limpa, nos purifica e nos salva. Mas não é só isso. Pergunta 9. Como pode o homem alcançar a salvação? Como que pode? Eu e você alcançar a salvação, meros seres humanos. Como que a gente consegue alcançar a salvação? Hein, Nai? 1 João 5:11. 1 João 5, versículo 11 e 12. Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Como que a gente pode alcançar a salvação? Aceitando a Jesus, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Quando a gente aceita Jesus como nosso salvador pessoal e a gente obedece aos seus mandamentos, a gente garante a nossa salvação. O segredo é aceitar e obedecer. O processo de salvação envolve os seguintes passos. Primeiro, aceitar Jesus como Salvador pessoal, Atos 4:12. Arrependimento e conversão. Confissão dos pecados, confessar os pecados a Jesus. Obediência aos mandamentos e o novo nascimento por meio do batismo.
e buscar constantemente, continuamente o crescimento espiritual por meio da Bíblia, que é a palavra de Deus, que revela os seus propósitos e a maneira que usa para nos salvar. João 5,39. Então, a gente tem que aceitar Jesus como nosso salvador pessoal, temos que se arrepender dos nossos pecados, mas se arrepender mesmo, né? Se arrepender aqui e amanhã fazer tudo de novo. Deus não é bobo, tá? Deus sabe quando você se arrepende de verdade e quando você tá falando só da boca para fora. Você tem que aceitar Jesus de todo o seu coração, se arrepender dos pecados, confessá-los a Cristo e obedecer aos seus mandamentos. E a partir daí, quando você quando você confessa os seus pecados, você aceita Jesus e decide obedece os mandamentos, vem o novo nascimento. O novo nascimento ele é feito através do batismo. O batismo nas águas, isso mesmo, batismo por imersão. Quando a gente se batisma, aquela pessoa, o pecado, ele morre, ele é sepultado debaixo daquelas águas. Quando a gente sai da água, a gente sai uma nova pessoa. O Espírito Santo, ele vem e entra em nós. E a partir daquele momento, a gente passa a andar em novidade de vida. Então, tudo que a gente fazer após o batismo em diante, Jesus vai nos perdoar. Porque agora você tem o selo do Espírito Santo. Então, a gente só recebe o selo quando a gente é batizado, quando a gente aceita Jesus. Olha que amor tão grande. Jesus te ama. Jesus te ama com amor incondicional. Para você ser salvo, só depende de nós. Para eu e você ser salvo por Ele e morar no céu, só depende de nós. Só depende de nós aceitá-lo como Salvador pessoal, pedir perdão pelos nossos pecados e nascer de novo. E a partir daí, viver para agradar a Deus em tudo. Não é fácil a caminhada com Deus, mas se a gente vigiar, estiver em oração sempre, a gente consegue. Recapitulação. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende da nossa fé em Jesus. Para vocês refletirem, né? Creio no plano idealizado por Deus para a salvação do homem. Você crê no plano da salvação? Quer aceitar Cristo, se arrepender e deixar Deus morar em você? Amém, Jesus! Você aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar a sua natureza humana? Amém, Jesus! Você quer entregar a Jesus e aceitá-lo como seu Salvador pessoal? Glória a Deus! Então, meus irmãos, que Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, por esse estudo, Deus. Obrigada por essa vida, meu Deus, que está acompanhando. Que o Senhor, Pai, venha entrar no coração dela. Que o Senhor venha a cada dia, meu Deus, trazer as suas verdades, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos ensina a caminhar todos os dias contigo. Obrigada, Jesus. Amém. Deus abençoe.